Nos almoços de domingo, ela fica onde queremos que ela fique. Vê o jogo que a TV exibe, no volume em que deixaram. Ela olha para onde imaginamos que ela deva olhar. Ela almoça, vê toda a família. Às vezes dorme, às vezes solta uma frase sem sentido. Às vezes surpreende e dá uma opinião, uma frase completa que faz todo sentido. Um raciocínio bem elaborado e econômico, que ela expõe rapidamente, pois se esquecerá dele em seguida. E quando reagimos com alegria e admiração à opinião sensata e bem-vinda, ela já se esqueceu. Voltou para o seu mundo enigmático, que imagino que seja como nadar no roda-moinho. Por mais que se dêem braçadas, não se sai do lugar. Num workshop americano de um grupo de apoio com doenças variadas, foi sugerido a cada um escrever o nome da sua doença e colocar sobre a mesa. Depois, cada um se levantava e escolhia outra doença. Surpresa! Ninguém trocou de doença. Ninguém preferiu uma doença que substituísse a sua. Preferimos a nossa a recomeçar a vida com outra. Ela, conhecemos, é nossa. Aquilo que alguns consideram diferente deve ser interpretado como identidade. Nossa doença forma nossa identidade. Ela estava no estágio 3, quando a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro começou a ação contra torturadores, documentos dos arquivos do Coronel Molina, morto em Porto Alegre em 2014, provaram a prisão do meu pai, depois confirmada por Malhães, também morto em seguida, e a farsa que ela atacou por décadas e a intrigou foi enfim desfeita. Os caras que diziam que meu pai fugira vieram a público e desmontaram a versão oficial. Ela não registrou em seus pensamentos que se criou a Comissão da Verdade Rubens Paiva em São Paulo. Inauguraram-se bustos dele no Congresso e na estação Engenheiro Rubens Paiva do metrô. Que documentos surgiram, depoimentos, a morte e o desaparecimento foram sendo contados. Ela saía diariamente nos jornais, às vezes na capa, sempre nos telejornais. Uma escola de samba carioca quis fazer do meu pai o enredo de carnaval de 2015. Não nos empolgamos, eles desistiram. Em 2014, Rubens Paiva, ele mesmo morto, ganhou o prêmio Vladimir Herzog do jornalismo. Em 2012, uma reportagem da Miriam Leitão sobre Rubens Paiva já tinha ganhado o mesmo prêmio. O que não aconteceu em décadas, aconteceu em meses. No ano em que o golpe de 64 fez 50 anos. Um busto na pracinha em frente ao antigo DOI-CODE, na Tijuca, foi inaugurado. Fui à Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, e para mais de 1.000 pessoas, li um texto em sua homenagem e chorei. Um texto que dizia: a família Rubens Paiva não chora em público. Ela não tem nem ideia dessa homenagem. Um dia apareci na casa dela, a TV na sala sempre ligada. Nunca reprimi a TV na sala estar sempre ligada. Nenhum livro por perto. Nessa fase, a TV era um chiclete para os olhos. Nessa fase, meu filho a reconhecia e ela o reconhecia. Ele estendia os bracinhos e queria ir para o colo dela, o que a derretia completamente. Ele ia, puxava os cabelos dela. Era a fase em que, como ele já estava na escola, começamos a proibi-lo de puxar os cabelos dos outros. O meu sempre deixei, escondido da mãe, claro. Então, antes que tirassem a mão dele do cabelo dela, ela disse: ele pode. Enquanto eu papeava com a cuidadora, me desliguei, até ouvir minha mãe chamar nossa atenção. Olha, olha, olha. Olhamos, nada de estranho. Meu filho estava confortável no colo dela, comendo o braço da cadeira de rodas. Ela apontou trêmula para a TV e começou a dizer aflita, chamando a nossa atenção e a atenção da própria memória. Olha, olha. Na TV, um noticiário sobre Rubens Paiva. Neste 2014, apareciam todos os dias notícias sobre o caso Rubens Paiva. Todos os dias, novidades.
Ela sentadinha, inerte na cadeira de rodas. Apareceram fotos dele de arquivos na tela. Era a foto do seu ex-marido. Era o nome dele. Falavam dele. Desvendavam segredos sobre a morte dele. Olha, olha. Ela olhava, com lágrimas. Ouviu a notícia e começou a dizer baixinho: tadinho, tadinho. Em depoimento escrito apresentado ao ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, e depois ao próprio Ministério Público Federal, revelado só em 2014, Armando Avolio relatou: no mesmo dia seguinte à chegada de Rubens Paiva ao DOI e quase ao término do expediente, por volta das 17 horas, ao me despedir dos soldados e sargentos do pelotão, reparei que a porta de uma das salas da 8ª do DOI estava entreaberta. Ao dirigir-me para fechá-la, deparei com um interrogador do DOI, de nome Hugs. No seu interior, utilizando-se de empurrões, gritos e ameaças contra um homem que aparentava já ter uma certa idade. Reparei na fisionomia dessa pessoa, um ar de profundo esgotamento físico. Ao Ministério Público Federal, Avolio contou que a violência era desproporcional, que o torturador o jogou no chão e começou a pular em cima da barriga dele. Só eu presenciei. Eu fui à sala do Capitão Leão, que era contígua à minha, e disse: olha, vamos lá no DOI, falar com o Major, que o que está acontecendo naquela sala não vai terminar bem. E nós dois fomos até a presença do Major e falamos para ele: Major, está acontecendo alguma coisa aqui. Pode se tornar uma coisa grave. Se ele tomou alguma providência, eu não sei. Se ele foi lá, eu não sei. Se ele mandou alguém ir lá, eu não sei. Se mais alguém ouviu nós dois falarmos para ele isso, eu não sei. Fomos ao Coronel Ney. Em realidade, se nós seguíssemos a hierarquia militar, nós deveríamos ter ido primeiro ao comandante da PE, a quem nós éramos subordinados, informar para ele tomar a iniciativa. Mas pela gravidade do que eu vi, eu preferi fazer o contrário. Se o Coronel Ney entrou em contato com ele, eu não sei, porque eu não fiquei sabendo se o Coronel Ney foi lá no DOI falar com ele. Mas pelo que conheço do Coronel Ney, ele deve ter tomado uma providência. Avolio insistiu que tentou avisar o comandante do DOI. Posso repetir as palavras? Eu cheguei, entrei na sala dele, e eu não me lembro se a sala dele era reservada, isso eu não me lembro. Eu disse: Major. Ele levantou. Eu me dava bem com ele, me relacionava bem com ele. Eu até gostava dele. Era um cara que conseguia manter aquelas figuras, que tinha umas figuras lá que... Nunca mais eu estive com ele. Eu disse: Major, é bom o senhor dar uma olhada lá na sala de interrogatório, porque aquilo lá não vai terminar bem. Ele ficou olhando para mim. É o Hugs que está lá. Saí dali, eu e o Leão, e fomos direto para o gabinete do nosso comandante, lá no pavilhão da frente, e relatamos para o próprio Coronel Ney o que tínhamos visto e com quem havíamos falado. A ocorrência foi confirmada pela testemunha Ronald Leão, que morreu logo depois de enviar uma carta à Comissão Nacional da Verdade. Amilcar Lobo contou que, chegando no DOI de madrugada, examinou o homem em condição de abdômen em tábua, o que em linguagem médica pode caracterizar uma hemorragia abdominal, sendo que naquela situação parecia ter havido uma ruptura hepática, ele detalhou. De acordo com Corbage, a maioria do pessoal que trabalhou na repressão gostava de entrar com o preso para fazer o interrogatório. Aí era um massacre, 12 contra 1. A ex-presa política Dulce Pandolfi, presa na mesma época e na mesma instalação, detalhou que cabia aos cabos e soldados cuidar da infraestrutura. Eles eram quem fechavam e abriam as celas. Os levavam para os interrogatórios, para as sessões de tortura. Faziam a ronda noturna. Levavam as refeições. Nada de banho de sol.
Visita familiar, conversa com advogado. Nenhum contato com o mundo exterior. Naquela fase, eram presos clandestinos. Só saíam das celas para os interrogatórios, de olhos vendados, com um capuz preto na cabeça. Quase todos os que faziam um trabalho de infraestrutura incorporavam o ambiente da tortura. Mas havia exceções. Um dos soldados deu um pedaço de papel e uma caneta para ela escrever uma carta aos pais. E, de fato, a carta chegou ao destino. Pode ter sido o mesmo que deu chocolate para minha mãe. Riscala Corbage contou em depoimento para os promotores. Os soldados do PIC eram soldados engajados, os Catarinas. O oficial não encostava a mão em nenhum preso, porque não precisava. Tinha sempre 2 soldados do PIC. Já viu Catarina de 2,3 metros, 2,4 metros de altura? Já viu Catarina pesando 140 quilos? Os caras assustavam a gente, que era oficial da polícia. Eles é que preparavam os presos para o pau de arara. Eles é que botavam lá. Eles é que empreendiam um arame para dar choque. Eles é que davam afogamento. Agora você vai dizer, mas por detrás dele tinha um oficial. Eram 3 salas de interrogatórios simultâneas. 3 interrogatórios simultaneamente. E todo dia mudavam os interrogadores. Era 24 por 48. Eu passava. Tá aqui, vocês 3. Cumprimentava, ia lá dentro e falava. Qual é a minha sala hoje? Ah, é a sala 1, a sala 2, a sala 3. Tudo bem. Dulce lembra que no segundo andar do prédio havia umas salas pequenas e 2 bem maiores. Essas com banheiro e diversos biliches. Foi numa dessas que ela passou a maior parte do tempo. Riscala Corbage continua. Tinha a sala 1, que era a sala do ponto. Se o preso resistisse por mais de 48 horas, na sala do ponto, ele era jogado no estado que sobrou no corredor. Nesse caso, não sabíamos o nome dele, a organização dele, se ele precisava ser socorrido. A sala do ponto. Apanhava para burro. Preto no branco. Acabava falando. Ou mentindo. Ou falando a verdade. Era um cuidado que eu tinha com esse colega meu de equipe, que era da gente não correr esses riscos. Às vezes não valia nem a pena. Por exemplo, o cara não queria falar, mas já estava lá há 15 minutos no pau de arara. Tira, bota ele ali. Deixa ele ali pensando na vida, porque tinha outros para serem interrogados. Aí quando o outro reclamava das dores, falava: quer voltar pro pau de arara? O cara não queria mais, era muita dor. Às vezes eu era chamado para a sala do ponto, a primeira sala. Era a sala terrível, a sala mais terrível. Até o diabo, se entrasse ali, saía em pânico. Eu chegava e falava: Zairo, você quer descer do pau de arara? Ele dizia: quero. Mas você vai conversar legal comigo? Vou mandar te levar para uma outra sala. Você vai sentar. Vou te dar água, mas nós vamos conversar legal. Agora eu tenho dados que você deve me dizer de outras pessoas que te indicaram. Se você não me disser, você vai voltar para o pau de arara. Riscala Corbage se defende. Você vê, na minha mão passaram mais de 500 presos em 2 anos. Aí disseram para mim, que nem esse repórter da Comissão da Verdade. Nós temos 7 presos que lhe acusavam de tortura. Eu fiquei pensando comigo, será que no início, que naquela confusão toda, o preso tá ali desesperado? Alguém perguntava: Dr. Najib, vou dar choque nele. O que é que o senhor acha? Aí eu dizia: dá sim, dá sim. Ele não quer falar? Dá. No início era uma zona, só que depois nós acabamos com isso. Você vai dizer: acabou a sala da tortura. E a sala do ponto? E eu vou dizer: não, isso não acabou. Agora, meu amigo, se eu quisesse dar um tapa em alguém, eu ia ter que trepar nas costas de muita gente, porque na minha frente tinha muita gente querendo fazer o mesmo. O preso é de quem? Quem é o coautor? Juntava quem estava lá, com quem lá estivesse. Eu interroguei muita gente, você não faz ideia.
Em 2 anos, 24 por 48 o dia inteiro. Preso chegando a toda hora. Ninguém morreu durante os meus interrogatórios. Sabe por quê? E ele detalha. Você pega um estudante, você bota ele com o peso dele aqui, numa barra de ferro, e deixa ele 15 minutos pendurado no pau de arara. Não precisa dar choque, não. O cara urra de dor. Sabe por quê? Atinge os nervos. Os nervos da perna. O cara quer descer de qualquer maneira. Esse negócio de bater em preso pendurado em pau de arara, isso é a maior imbecilidade. Eu acho que o cara, para fazer isso, devia ele fazer nele primeiro. Pegar um interrogador, colocar pendurado no pau de arara e deixar ele lá meia hora, sem dar choque. Ele entrega até a mãe dele. Veja se tem alguém com alguma cicatriz. Veja se tem alguém sem pernas, sem braços. Que nada. Esses estudantes foram muito bem tratados nas minhas noites de serviço. Eu reunia eles, e tinha até gargalhadas. Quando um defendia uma tese, o outro achava que era mentira, e tentava desmentir. Era um bate-boca do cacete. E eu ficava ali me deliciando, tentando aprender. Onde é que eles viam as coisas maravilhosas? O oficial não torturava ninguém, ele ficava presente. O oficial não precisa usar a força, ele só ficava perguntando. Meu pai viu minha mãe e sua filha de capuz sentadas à espera? Se viu, qual teria sido a sua reação? Afinal, por que as levaram para lá? Minha mãe já tinha pensado na possibilidade de ter ocorrido um sacrifício. Deve ter pensado, assim como eu pensei. Meu pai sabia disso. Andar com cápsula de cianureto nos dentes era comum na resistência. Os mais graduados as tinham na boca. Atirar-se debaixo de um carro, jogar-se da janela ou contra a parede, forçar a morte, xingar os torturadores. Tudo isso era um procedimento. O que meu pai fez para apanhar tanto? Nunca saberemos. Por anos, ela não o perdoou por colocar a família em risco, numa luta desigual, desorganizada, praticamente perdida. Para muitos, meu pai foi um herói que não fugiu à luta. Para ela, deveria sim ter seguido para o exílio, quando soube que a família poderia passar pelo que passou. Mas lutou por ele a vida toda. Lutou para descobrir a verdade, para denunciar a tortura, os torturadores. A doença chegou no ano em que ela ganhou a ação que começou nos anos 80 e obrigava a União a ressarcir o seguro de vida que ela não pôde resgatar, pois não tinha o atestado de óbito e uma pensão por danos morais. Quando o dinheiro foi depositado, eu falei: Mãe, vitória, você conseguiu. Vamos comemorar. Vamos para a Itália rever nossos antepassados? Já conheço a Itália, ela disse. Então vamos para Paris, para você visitar sua filha e seus netos. Já fui muitas vezes a Paris. Então, vamos jantar no Fasano, tomar um porre. Conheço o Fasano. Ia muito com seu pai, quando era uma cantina. Somos amigos do velho. Então, o que você quer fazer? O dinheiro está na sua conta. Ela me olhou humildemente e falou que o que mais tinha vontade de fazer naquele momento, o que a deixaria mais feliz e completa na cidade. Vamos tomar um sorvete na lanchonete do prédio. Comemoramos a sua luta de décadas tomando um picolé, só nós dois, numa mesinha de plástico da lanchonete da piscina do condomínio em que moramos. Eu no bloco 3, ela no 1. Piscina que às tardes fica vazia e onde nunca mais se jogou truco. Ficar ao seu lado é como ficar ao lado de um bebê, mas não é. Ela está lá. Sua história está lá com ela. Foi vivida por ela. Ela é minha mãe, que cuidou dos meus ataques de bronquite, da minha inconsequência juvenil. Tratou de mim na UTI, em hospitais. Negociou operações. Não interferiu nos meus planos ou projetos literários. Massageou a minha mão para não atrofiar. Fez a revisão dos meus primeiros textos, inclusive dos meus primeiros livros.
Fez meu imposto de renda por anos, reviu meus contratos, me levou para a CD, me hospedou no Rio, não perdeu uma estreia de filme, peça ou lançamento de livro meu. Deu entrevistas ao meu lado, me ensinou e fez o Brasil repensar. Ela pegou o porta-retratos com lugar de destaque na sala com a foto do meu filho, de 1 ano, e o abraçou com delicadeza. Minha coisinha, disse. Todo dia que ela vê, ela diz. É a coisinha mais linda que existe. Sempre que me lembro, levo ele para ela segurar, rir, se emocionar. O neto e a vovó Nice. O neto que herdou os olhos do meu pai. O neto loiro de olhos azuis como meu pai. O neto gozador e brincalhão como o vovô. Que ela consegue segurar com firmeza. Todos ficam em pânico. Acham que ela vai derrubar. Vai nada, digo. Já criou 5. Ela não derruba. Ele estranha. Ele gosta e às vezes chora. Na maioria curte aquele abraço confuso, titubeante, enquanto todos prendem a respiração. Quando ele aprendeu a andar, apoiava-se nas rodas da cadeira dela, para ficar perto da vovó, empurrá-la. Num dia desses, ela falava baixinho para mim, segurando a minha mão, alongando os meus dedos. Eu sou a italianinha. Eu sei, mamãe. Era o seu apelido na escola, você me contou. É. Estávamos na sala. Começo a orientar a cuidadora-chefe, rever problemas na casa, na roda quebrada da cadeira de banho, a roda murcha da outra cadeira, confirmar a ida ao dentista, pedir orçamento, pagar o vazamento consertado, acertar as férias, salários, checar o livro-ponto. Quando escuto minha mãe chamar, olhando para o corredor que ia para os quartos. Mamãe? Não entendi direito. Continuei a conversar com a cuidadora e ela repetiu. Mamãe? O que ela disse? Eu perguntei. Ela está com mania de falar mamãe. Mas ela está chamando você de mamãe? Não. Ela chama a mãe dela. Ela olha e diz mamãe. Fica esperando a mãe dela aparecer. A mãe dela morreu 10 anos antes. Morreu aos 94 anos, de velhice, lúcida. Morte que abalou muito a minha mãe. A coisa que eu mais admiro nela e tento levar como um exemplo para a minha vida. Ela nunca sentiu pena de si. Sabia que sua doença degenerativa causava mal-estar em todos. Vive com ela com toda a sua completude, dando foras, tendo ataques de mau humor, engasgando com a comida, esquecendo-se dignamente de tudo. Estranhamente, nunca pronunciou seu nome, Alzheimer. Tinha ataques de ansiedade difíceis de ser controlados. Certa vez no seu apartamento no Rio, ainda com a mobilidade intacta, começou a jogar todos os discos, livros e revistas fora, em sacos. Livros, discos e revistas que nós, filhos e genros, tínhamos levado para ajudar a compor um ambiente. Músicas que ouvíamos juntos, livros sobre os quais dividíamos as opiniões. Eu falava, mãe, para, você tá nervosa, é tudo nosso, é da família. Ela dizia, não quero nada de vocês aqui. Esse apartamento é meu. Não quero que vocês tragam coisas pra cá. Era difícil convencê-la do contrário, e deixei. Ela encheu 3 sacos pretos de 100 litros com coisas valiosas para nós, mas que para ela não tinham a menor importância, e jogou fora. Deixei-a jogar. Era sua casa. Era carnaval. E ela me infernizou 3 dias seguidos, do quanto a minha presença a incomodava. Não aguentei e fui embora. Senti raiva. Fui enxotado pela minha própria mãe. Fiquei triste, mas peguei meu carro e dirigi de volta para São Paulo sozinho. Era a fase em que ainda levávamos para o lado pessoal, os ataques que a doença comandava. Ela não conseguiria voltar para São Paulo. Passou dias lá, orgulhosa, sem pedir ajuda a ninguém. Alguém teria que buscá-la. Ela, teimosa, não avisou ninguém. Eu avisei. Mamãe está sozinha no Rio.
Vamos ver até quando ela aguenta sem pedir um help. Não pediu. Alguém foi buscá-la. Seu orgulho era maior do que o seu esquecimento. Jamais sentiria pena de si mesma. Nem queria que sentíssemos pena dela. Jamais pediu ajuda. Recentemente, uma nova fala cheia de significados entrou no seu repertório, especialmente quando um turbilhão de emoções a ataca, como rever uma filha que mora na Europa, ou segurar no colo o meu filho, o que mostra uma felicidade, e um alerta, caso alguém não tenha reparado. Eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Sim, você está aqui. Ainda está aqui. Minha mãe, aos 85 anos, não entrou no estágio 4, o pior de todos. Sua vida tem muitos atos. Teremos mais um, enquanto a morte do meu pai não tem fim. São Paulo, outubro de 2015. A denúncia. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Primeira Vara Criminal, da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal, pelos Procuradores da República infracinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência ajuizar a presente denúncia em face de José Antônio Nogueira, brasileiro, casado, general reformado do Exército. Rubens Paim Sampaio, brasileiro, casado, coronel reformado do Exército. Raimundo Ronaldo Campos, brasileiro, casado, coronel reformado do Exército. Jurandir e Souza, brasileiro, solteiro, militar reformado do Exército. Jaci e Souza, brasileiro, solteiro, militar reformado do Exército. Primeira imputação: homicídio doloso qualificado. Consta dos inclusos autos do PIC que, em hora incerta, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 1971, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações, o DOI, do Exército, localizado à época nessa cidade, na Rua Barão de Mesquita, 425, Tijuca. Os denunciados José Antônio Nogueira e Rubens Paim Sampaio, acima qualificados, em concurso com os militares já falecidos João Paulo Moreira Burnier, Antônio Fernando Ruggs de Carvalho, Fred Perdigão Pereira e Ney Fernandes Antunes, e ainda com outros agentes até agora não totalmente identificados, todos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, mataram Rubens Paiva. O homicídio de Rubens Paiva foi cometido por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver. O homicídio praticado pelos denunciados foi cometido com um emprego de tortura, consistente na inflição intencional de sofrimentos físicos e mentais, agudos, contra Rubens Paiva, com o fim de intimidá-lo e dele obter informações a respeito dos destinatários finais de cartas e documentos remetidos por dissidentes no Chile, encontrados em poder de Cecília Viveiros de Castro, já falecida, e da testemunha Marilene Corona Franco. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Tal recurso consistiu no emprego de um grande número de agentes do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, do Centro de Informações do Exército, CIE, e do Destacamento de Operações de Informações, DOI, do Primeiro Exército para invadir o domicílio familiar, sequestrar a vítima, imobilizá-la e mantê-la sob forte vigilância armada. Segunda imputação: ocultação de cadáver. Consta também dos autos que, em hora incerta, a partir do dia 22 de janeiro de 1971 até a presente data, nessa cidade e subseção judiciária, os denunciados
José Antônio Nogueira, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir e Souza e Jaci Souza, acima qualificados, em concurso com os militares já falecidos, Francisco Demiumburgo Santos Cardoso, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Ruggs de Carvalho, Ciceno Sarmento, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e ainda com outros agentes até agora não totalmente identificados, todos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, ocultaram o cadáver da vítima Rubens Paiva.